sei exatamente em que momento da madrugada tudo começou a desandar. Talvez já estivesse errado desde antes do caixão chegar. A verdade é que velar um corpo em casa não é mais comum, mas naquela situação foi a única saída. A sala era apertada. Os móveis estavam todos encostados contra as paredes e as janelas mal deixavam o ar circular. Mesmo assim, organizaram tudo com uma certa dignidade. As 2 velas acesas em cada ponta do caixão davam uma luz amarelada e instável à cena. Quem olhasse de fora poderia até achar bonito, mas quem estava ali dentro sentia o peso de algo que não sabia explicar. No início, o movimento era constante. Parentes entrando e saindo, cochichos, lágrimas contidas, orações sendo repetidas por obrigação. Mas como acontece em quase todo velório, com o passar das horas, a casa foi ficando silenciosa. A maior parte das pessoas foi embora depois da meia-noite. Restaram só os mais próximos e 2 vizinhos que se ofereceram para passar a madrugada. Eu era um deles. Não sei porquê. Talvez porque não conseguia ir embora. Talvez porque uma sensação incômoda me impedia de sair daquela sala. Fiquei sentado na ponta do sofá, com um copo de café fraco nas mãos, observando a chama das velas. Havia algo hipnótico naquele tremular lento, como se elas dançassem ao ritmo de uma música muda. A outra pessoa que vigiava o corpo comigo, uma mulher de meia-idade, calada e com o rosto abatido, dormia em uma cadeira próxima, coberta por um xale velho. A porta da frente estava entreaberta por causa do calor. A noite lá fora era abafada e o único som constante vinha das folhas da mangueira no quintal, se arrastando umas nas outras com o vento. Foi nesse clima de cansaço e torpor que aconteceu. Sem nenhum aviso, sem vento forte, sem corrente de ar. A porta da sala simplesmente bateu com força. Um estalo seco, alto, que fez o meu corpo pular no sofá. E no exato momento em que a madeira encontrou o batente, no mesmo segundo, uma das velas se apagou. Não piscou, não vacilou, apagou como se alguém tivesse soprado de perto. O cheiro de parafina e pavio queimado invadiu a sala de forma quase agressiva, misturado com o cheiro do café morno e flores velhas. Se você chegou até aqui, é porque gosta de boas histórias de suspense e terror, daquelas que parecem reais demais. Então já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos. Isso ajuda demais a manter o canal vivo e cheio de histórias que tiram o sono. Agora respira fundo e continua comigo. A primeira coisa que fiz foi olhar para a mulher na cadeira. Ela continuava dormindo como se nada tivesse acontecido. A cabeça caída para o lado, os braços cruzados sobre o peito. Não se mexeu, nem mesmo com o barulho da porta. Aquilo me incomodou. Levantei devagar, ainda sentindo o coração acelerado. Caminhei até a vela apagada e me aproximei. O pavio ainda soltava uma fumacinha fina, como um aviso silencioso de que algo havia passado por ali. Pensei em acendê-la de novo, mas hesitei. Por algum motivo, minha mão congelou no ar. Tive a nítida impressão de que reacender a vela naquele momento era desrespeitoso. Não sei porquê, só sei que não consegui fazer. Voltei para o sofá, mas não consegui mais sentar. Fiquei de pé com a sensação incômoda de que não estávamos mais sozinhos naquela sala. E não me refiro ao corpo. Aquilo já era esperado. Estava ali, imóvel, sereno, dentro do caixão simples, coberto por flores murchando. O que me incomodava era a sensação de presença, como se alguém estivesse ali observando, esperando, de pé em algum canto onde a luz da vela ainda acesa não alcançava. Pensei em abrir a porta de novo, mas o trinco parecia travado, não trancado, travado, como se tivesse emperrado de propósito. Tentei girar a maçaneta mais uma vez com calma. O ferro antigo rangeu, mas não cedeu. Respirei fundo, tentando racionalizar. Talvez a batida tivesse forçado o encaixe.
Talvez fosse só isso, mas mesmo assim, alguma coisa dentro de mim sabia que não era só a porta que estava presa. Era a sensação de que tudo tinha se transformado desde aquele estrondo. A luz da vela restante parecia mais fraca, e mesmo o ar, antes quente e parado, agora carregava um peso que não vinha do calor. Era como se a sala tivesse absorvido algo que não pertencia a ela. Voltei a olhar para o caixão. A tampa estava parcialmente apoiada, não totalmente fechada, o que era comum em velórios caseiros. Mas ali, do jeito que estava, com a vela acesa projetando sombras alongadas sobre o rosto do morto, a imagem parecia diferente. Algo que era para ser familiar se tornava difícil de encarar. Não havia nenhum movimento, nada que contrariasse a lógica, mas aquela imobilidade, aquele silêncio absoluto vindo do corpo, se tornou mais perturbador do que qualquer ruído. Foi aí que percebi um detalhe que me travou por completo. Uma das flores, posicionada na borda da urna, estava no chão. Era uma rosa escura, pesada, já sem viço. Eu lembrava exatamente dela, porque tinha observado seu tom estranho mais cedo. Ela estava presa entre duas outras, e para cair daquela forma, teria sido necessário um deslocamento, um movimento brusco ou algo mais direto. Mas ninguém havia se aproximado. Ninguém estava por perto além de mim e a mulher dormindo. Aquilo não fazia sentido. Eu sabia disso. E ainda assim, lá estava a flor, caída no tapete da sala, como um aviso mudo de que o ambiente estava mudando. Na dúvida, chamei a mulher na cadeira. Falei baixo, depois um pouco mais alto. Nenhuma resposta. Cheguei mais perto, toquei em seu ombro, frio como se estivesse sob um ventilador. Ela abriu os olhos devagar, mas parecia confusa, como quem não reconhece o próprio tempo e espaço. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou uma frase que me gelou. Não era uma frase absurda, nem sobrenatural. Ela apenas olhou para a vela apagada e perguntou com a voz arrastada: "Você ouviu quando ele entrou?" Aquilo bateu dentro do meu peito como um soco invisível. Não era a frase em si, era o jeito como foi dita. Sem alarde, sem susto, como se fosse uma coisa natural. Como se fôssemos dois vigias acostumados a presenças que vão e vêm durante a madrugada. Não respondi. Apenas encarei o rosto dela, tentando decifrar se era uma piada, um delírio do sono ou uma constatação. Ela se levantou com dificuldade e foi direto até a vela apagada. Pegou a caixinha de fósforos da mesinha ao lado, acendeu um palito e, ao invés de reacender a vela, simplesmente ficou olhando a chama na ponta da madeira. O silêncio era tão denso que o crepitar do fósforo parecia alto demais. Depois de uns segundos, ela apagou o palito com um sopro lento e disse: "Melhor deixar assim." Como se reacender a luz fosse romper algum tipo de equilíbrio que a gente não entendia, mas que já estava sendo respeitado por alguma força muda. Eu queria questionar, perguntar o que ela tinha visto ou sentido, mas não consegui. Ela voltou para a cadeira e, mesmo acordada, ficou ali sentada com os olhos fixos em algum ponto do chão. Nenhum de nós falou mais nada por um tempo. O relógio da parede marcava 03:12. Cada segundo parecia demorar mais que o anterior. Foi quando o barulho veio. Não era de passos, nem de rangido, nem de batida. Era um som seco, curto, vindo do caixão. Um tec, como se a madeira tivesse cedido sob pressão. A tampa, ainda levemente aberta, se mexeu alguns milímetros. O suficiente para se perceber, mas não o bastante para que parecesse fora da realidade. Um estalo comum da madeira velha? Talvez. Mas naquele momento qualquer ruído fora do esperado ganhava um significado maior. Eu respirei fundo e me obriguei a não dar nenhum passo para trás. Só que meu corpo não estava sob o mesmo controle. O suor frio nas costas começou a escorrer pela camisa e minha boca ficou seca de uma hora para outra. Aquilo podia ser apenas o som natural da madeira. O peso da tampa, umidade, sei lá. Só que dentro daquela sala,
Abafada, parada, carregada com aquele silêncio doente, tudo parecia menos sobre lógica e mais sobre presença. Era isso que me consumia, o sentimento crescente de que tinha mais alguém ali. A mulher na cadeira também ouviu. Eu vi quando ela levantou lentamente o olhar na direção do caixão e ficou ali, imóvel. Nenhuma palavra, nenhum gesto de surpresa. Só a cabeça levemente erguida, os olhos duros, acompanhando o vão da tampa, como se esperasse algo sair dali ou voltar. Isso me incomodou ainda mais, porque não havia medo nela. Era como se ela soubesse de algo que eu não sabia, e isso deixava tudo pior. É muito mais assustador estar com alguém que parece entender um medo que você ainda não entendeu. Foi então que ela falou, sem tirar os olhos da urna: "Essas coisas não gostam de ser esquecidas." Essa frase caiu como uma sentença, seca, dita no tempo certo, como quem não falava para mim, mas para alguém ou algo que também ouvia ali do nosso lado. Eu me aproximei devagar da porta, ainda emperrada. Girei a maçaneta com mais força e nada, nenhum movimento. Até tentei puxar com o ombro, forçar, mas parecia grudada ao batente, como se tivesse sido lacrada. A mulher continuava ali, quieta, e o cheiro da vela queimada impregnava tudo. Resolvi sentar de novo, mesmo sem querer. Precisava mostrar para mim mesmo que ainda tinha controle. O sofá parecia mais fundo do que antes, como se me puxasse para dentro. Comecei a observar os detalhes. As sombras na parede pareciam se alongar demais, e a luz da vela tremia, mesmo sem vento. Foi aí que notei outra coisa: o relógio. Desde que cheguei, ele marcava 3:12. 3:12. Sempre 3:12. Levantei de novo, andei até ele. Era um relógio velho de parede, com o vidro trincado no canto superior esquerdo. Tirei da parede e olhei de perto. O ponteiro dos segundos não se movia. 3:12. Parado. Fixo. Olhei em volta, à procura de um celular, de qualquer outro relógio, mas nada à vista. Meu próprio aparelho tinha ficado carregando na cozinha. Fui até lá, escuro, frio. A tomada estava vazia. O celular, sumido. Voltei para a sala e me aproximei da mulher, que agora estava de olhos fechados, mas não parecia dormindo. Os lábios dela mexiam em silêncio, como se repetisse alguma coisa só para ela mesma. Nenhum som. Apenas o movimento dos lábios e o balançar leve da cabeça. Quando encostei no ombro dela, ela abriu os olhos devagar e disse: "Ele não queria ser velado aqui." Aquilo me atingiu como uma martelada seca no estômago, porque eu lembrava, de fato, que havia uma discussão sobre isso. Ouvi enquanto preparavam o velório. Alguns da família achavam que deveria ser na igreja, outros queriam na casa, para manter a tradição. E acabaram trazendo para casa, forçados por horário, por falta de transporte e por tudo o mais que só aparece em dia de morte. Agora, ouvindo aquilo, a frase fazia sentido demais. E o pior, ela disse com convicção, como quem não adivinha, como quem lembra. Antes que eu respondesse qualquer coisa, mais uma flor caiu. Dessa vez, eu vi com meus próprios olhos. Não havia vento, nem sacudida, nem vibração alguma. Só a flor se soltando devagar da borda do caixão, escorregando como se uma mão invisível tivesse tocado nela. A pétala caiu sobre a borda de madeira, depois escorregou até o chão, e a vela, a única vela acesa, enfraqueceu. Não apagou, mas o fogo baixou tanto que parecia lutar contra alguma força invisível. Fiquei ali parado, encarando aquela vela quase morrendo, enquanto o silêncio se tornava uma parede entre eu e qualquer tipo de pensamento lógico. A sensação de que algo naquele velório estava fora do lugar me consumia. A flor caída, o relógio parado, a porta emperrada, a mulher falando como se conhecesse o ambiente de uma maneira que eu não alcançava. Tudo conspirava para que eu sentisse que não era só o corpo ali naquele quarto, mas alguma presença feita de ausência, uma vontade contida e um peso que não se explicava.
Foi quando decidi que não ficaria mais ali até o amanhecer. Sem avisar, peguei minha jaqueta e me dirigi à porta. A maçaneta não cedeu. Empurrei, puxei, balancei. Nada. Travada. Eu sabia que se ficasse ali a noite não terminaria para mim. Desci as escadas devagar, procurando uma saída alternativa. A janela da cozinha estava aberta, entreaberta o suficiente para que eu conseguisse sair. A brisa da madrugada entrou fria, lavando a sensação sufocante daquele ambiente. Ao pisar na calçada, o ar fresco da noite me devolveu um pouco do controle. Olhei para trás, para a casa que guardava aquela noite pesada, aquela vela apagada no exato momento em que a porta bateu, como se fossem uma sincronia que não deveria existir. A madrugada seguiu seu curso, indiferente ao que acontecera lá dentro. Desde então, sempre que lembro daquela noite, sinto um arrepio que não vem do frio. Velar um corpo em casa não deveria ser assim. Algo naquele velório me mostrou que certas coisas não se explicam, não se acomodam. Ficam lá, suspensas entre o real e o que nunca conseguimos tocar. Se você gostou dessa história, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de um bom suspense real. Aquele que arrepia sem precisar inventar nada. Até a próxima e fique atento, porque às vezes o silêncio e a escuridão guardam segredos que preferimos não entender. Nunca fui de acreditar nessas coisas que as pessoas chamam de presenças. Sempre associei esses relatos à imaginação, ao medo ou à tentativa desesperada de dar sentido ao que não tem explicação. Mas depois daquela noite, naquela casa, eu parei de duvidar. Meu tio era um homem reservado, do tipo que falava pouco, mas observava tudo. Morava sozinho numa casa antiga do interior, com paredes altas e móveis pesados, herança de família. Era o irmão mais velho da minha mãe e, com o tempo, acabou se tornando quase como um avô para mim. Fui muito apegado a ele na infância. Nas últimas semanas, porém, vinha reclamando de dores no peito, cansaço e uma inquietação que ninguém conseguia entender direito. Quase não dormia mais no quarto. Dizia que o ar ali ficava preso durante a noite. Dava voltas pela casa e cochilava sentado na poltrona da sala, com a TV ligada sem som. Foi lá mesmo que o encontramos sem vida, numa manhã cinza, 2 dias depois do último feriado. O velório foi simples, como ele queria. Tudo feito em casa. Não era costume da cidade usar salão funerário, e como ele já estava com a papelada toda em dia, não houve empecilho. O caixão foi colocado na sala de estar, ao lado da janela que ele mais gostava de abrir. Algumas velas nos cantos, flores no chão e nas mãos. Era uma tarde abafada, e o ventilador antigo girava devagar, fazendo aquele rangido rítmico que deixava o silêncio ainda mais tenso. As pessoas vinham aos poucos, prestavam suas homenagens e saíam. Familiares mais próximos, amigos de infância, um ou outro vizinho. Nada fora do normal. Eu, minha mãe e minha tia mais velha ficamos responsáveis por passar a noite com ele, velando até o sepultamento no dia seguinte, às 7 da manhã. Foi por volta de 2:30 da madrugada que algo começou a incomodar. Não aconteceu de repente. Começou como um incômodo sutil, um aperto no estômago, como se o ambiente estivesse denso. A luz da sala tremeluzia, mas não cheguei a ligar isso a nada. Minha mãe cochilava no sofá com um pano cobrindo os olhos, minha tia rezava baixinho num canto, de costas para mim. Eu apenas encarava o caixão, como se estivesse esperando algo, qualquer coisa. Foi nesse momento que ouvi um som seco, abafado, como se uma madeira tivesse estalado. Veio de cima. Olhei para o teto, mas não havia nada. Foi o segundo som que me deixou em alerta. Algo mais claro. Um arrastar, leve, como de um pano ou algo sendo puxado devagar sobre o chão. Vinha do corredor, mais especificamente, do quarto dele.
o quarto onde ele dormia antes de morrer. Aquilo me fez congelar. A porta do quarto estava encostada, não trancada, não aberta, só encostada. A casa era antiga e qualquer corrente de ar era capaz de movimentar portas, janelas, mas naquela noite, todas as janelas estavam fechadas e o ventilador, como eu disse, rangia preguiçosamente na direção oposta. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Passei pelo caixão, pela minha tia que continuava orando, e fui até o corredor. Cada passo fazia o chão ranger de leve, e aquilo me fazia querer parar. Mas eu fui. Me aproximei da porta do quarto. O som havia cessado. Aproximei o ouvido. Nada. Apenas o próprio som da minha respiração acelerada. Quando levei a mão até a maçaneta, antes de tocá-la, um estalo do outro lado me fez recuar instintivamente, como se alguém tivesse dado um passo em falso sobre o assoalho velho. Eu respirei fundo. Me convenci de que poderia ter sido qualquer coisa. Talvez um rato, talvez algo que caiu da prateleira, talvez minha imaginação. Aproveitando que você está aqui e já mergulhado nessa história, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que curte esse tipo de suspense bem pé no chão. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias novas toda semana. Voltei para a sala, mas não consegui mais sentar. Fiquei de pé, olhando na direção do corredor. Pensei em avisar minha mãe, mas ela parecia exausta. E no fundo, eu queria acreditar que tinha sido só coisa da minha cabeça. Dei mais uma volta na casa. Banheiro, cozinha, área de serviço. Tudo quieto. Foi quando voltei para a sala que percebi a coisa mais estranha da noite. O ventilador havia parado, sem vento, sem barulho, sem qualquer sinal de que tivesse queimado. Só parado. A tomada ainda estava firme. Nenhum sinal de curto ou queda de energia. Tentei girar as hélices com a mão e elas se mexeram livremente, mas não ligava mais. Na mesma hora, senti um calafrio subir pelas costas. Era como se o ar tivesse parado. Como se tudo dentro daquela casa estivesse em suspensão. Minha tia então se levantou de repente, olhou ao redor e perguntou: "Você também ouviu?" Aquela pergunta me arrepiou. Ela estava distante do corredor. Nem tinha visto que eu havia ido até lá. "Ouvi o quê?" Perguntei, tentando não mostrar o nervosismo. Ela apontou para o teto. Um barulho, como se alguém tivesse andando aqui dentro. Olhei para minha mãe, que agora se mexia no sofá, inquieta. Perguntei se ela queria ir deitar um pouco, e ela assentiu. Levei-a até o quarto dos fundos, o mais afastado. Quando voltei, minha tia estava na porta do quarto dele. A porta agora estava aberta. Parei onde estava. Ela virou para mim e disse: "Eu fechei essa porta mais cedo. Você abriu?" Eu neguei com a cabeça. O corredor parecia mais escuro do que antes, como se a luz da sala não se estendesse até lá. Não tivemos coragem de entrar. Apenas encostamos a porta de novo, firme dessa vez, e nos sentamos próximas ao caixão, em silêncio. Não houve mais barulhos durante o restante da madrugada. Só aquele clima estranho, aquela sensação constante de que algo ainda se movia na casa, de forma lenta, discreta, como se ainda restasse algum passo inacabado, alguma rotina incompleta naquele quarto. No quarto onde o morto dormia antes de morrer. Quando a primeira luz da manhã entrou pela fresta da janela, trazendo aquele tom amarelado que só o sol do interior tem, por um momento, achei que tudo ia se dissipar, que a estranheza da noite ficaria para trás, como o fim de um pesadelo. Minha tia estava cochilando com a cabeça encostada na parede. Eu permaneci acordado, sentindo os olhos pesados, mas sem coragem de fechar. Minha mãe ainda dormia no quarto dos fundos. O agente da funerária chegou às 6h30, como combinado. Era um homem sério, metódico, de poucas palavras. Quando entrou, fez um leve sinal com a cabeça e foi direto até o caixão, conferindo os detalhes para o transporte. Enquanto ele organizava tudo, decidi dar uma última volta pela casa, mais por instinto do que por qualquer necessidade real. Queria garantir que nada estivesse fora do lugar.
Ou talvez quisesse me convencer de que tudo o que senti naquela madrugada foi só tensão acumulada. Mas bastou eu entrar no corredor novamente para sentir aquele mesmo ar preso. Não abafado, mas imóvel. Quase como se a atmosfera ali fosse diferente do resto da casa. Parei em frente à porta do quarto dele. Desta vez, trancada. Tinha certeza de que não fizemos isso. A chave sempre ficava pendurada na parede, ao lado da cozinha. Fui até lá, e ela continuava pendurada. Peguei a chave com os dedos suando frio e voltei ao corredor. Engoli seco. Encaixei a chave na fechadura. Mas a porta não girava. Era como se tivesse sido trancada por dentro. Voltei para a sala, ainda tentando entender aquilo. O agente da funerária já estava com o caixão fechado, prestes a transportá-lo. Fiquei ao lado enquanto ele colocava as alças e, por impulso, resolvi fazer uma última pergunta. Teve alguma coisa estranha quando chegou? Ele me olhou, meio sem entender. Como assim? Algum barulho? Porta aberta? Luz acesa? Ele pensou um pouco antes de responder. Só achei estranho o ventilador ligado. Tava girando devagar. Achei que tinham deixado a casa sozinha com ele ligado a noite toda. Eu paralisei por dentro. O ventilador estava parado quando olhei, e eu mesmo tentei ligá-lo sem sucesso. Ou ele ligou de novo, sozinho, ou nunca chegou a desligar de fato, o que parecia ainda mais estranho, já que as hélices não se mexeram quando tentei. A retirada do corpo aconteceu sem problemas. O carro partiu devagar pela estrada de terra, com a poeira levantando atrás. Minha mãe e minha tia foram junto até o cemitério. Eu fiquei para trancar a casa e depois segui a pé. Quando tudo se acalmou e eu finalmente retornei, já era tarde da tarde. A casa parecia vazia, mas ainda pesada. Abri as janelas, deixei o ar circular. Fiz café, sentei na cozinha e fiquei um tempo tentando não pensar no quarto. Mas ele não saía da minha cabeça. Aquele quarto trancado por dentro. Perto das 6 da noite, fui até o corredor mais uma vez. Desta vez a chave girou. A porta abriu com facilidade. O quarto estava exatamente como ele deixava. Cama feita, tudo arrumado. Nenhum sinal de invasão, de bicho, de vento ou de qualquer anormalidade. Exceto por uma coisa, a poltrona. Aquela poltrona antiga, onde ele lia e às vezes dormia, estava virada de frente para a parede, diferente de como sempre ficava. E no chão, bem ao lado dela, o par de chinelos. Alinhados como se alguém tivesse acabado de calçá-los e saído. Só que estavam úmidos. Toquei com a ponta dos dedos. Era como se estivessem suados, quentes ainda. Eu recuei, deixei a porta encostar sozinha. Não voltei mais ali naquele dia. Nos dias seguintes, a casa foi esvaziada aos poucos. Tiramos móveis, guardamos objetos e, por fim, decidimos que venderíamos. Nenhum de nós conseguiria dormir ali de novo. Cada canto da casa parecia guardar alguma coisa, não uma presença, mas uma sensação de continuidade. Como se alguém ainda andasse pelos corredores depois que todos iam embora. E o mais perturbador, o quarto, por mais que fechássemos a porta, sempre amanhecia aberta. Tentamos trancar. Usamos chave, depois uma tranca de ferro improvisada. Até pregamos a porta com ripas por dentro. Mesmo assim, no dia seguinte ela sempre estava aberta. Não escancarada, apenas encostada, do mesmo jeito que encontramos na madrugada do velório. E era impossível não lembrar daquele barulho, o arrastar leve vindo dali. Comecei a evitar a casa, mas tinha que voltar, porque parte da papelada da herança precisava ser resolvida. Os documentos estavam no armário do quarto dele. Levei quase uma semana para ter coragem de entrar de novo, sozinho. Escolhi um domingo, final de tarde, com o sol ainda alto. A ideia era simples: entrar, pegar os papéis e sair. Em menos de 10 minutos. A chave ainda estava comigo. A casa cheirava a mofo leve e as cortinas estavam meio desbotadas de tanto sol acumulado. Tudo parecia mais triste agora. Até o ventilador, que uma vez girou sozinho, estava em silêncio.
pendurado, imóvel. No corredor, parei novamente diante da porta do quarto. Estava entreaberta, como das outras vezes. Suspirei, empurrei com cuidado e entrei. O cheiro do quarto era o mesmo. Um perfume antigo, misturado com madeira envelhecida e algo que lembrava poeira morna. O armário estava ao lado da cama. Caminhei até ele, tentando não olhar demais para os cantos. Mas foi inevitável ver a poltrona. Desta vez, estava virada para a cama. E o mais estranho, havia uma marca de afundamento no estofado, como se alguém tivesse sentado ali recentemente. A marca ainda estava funda. Engoli seco e tentei ignorar. Abri o armário e comecei a procurar a pasta azul onde ele guardava os papéis. Enquanto mexia, ouvi aquele som. Um leve estalido, como um móvel rangendo ou o piso debaixo do tapete sendo pressionado. Congelei, não virei na hora. Esperei. Tentei identificar de onde vinha. Quando finalmente criei coragem, olhei por cima do ombro, devagar. A poltrona ainda estava ali, com a mesma marca. Mas agora, os chinelos que antes estavam no canto estavam posicionados exatamente abaixo da poltrona, como se tivessem sido empurrados com os pés de quem estivesse sentado ali. Eu travei. Meus olhos começaram a lacrimejar, não de medo, mas de tensão. Era como se meu corpo todo estivesse se recusando a reagir, tentando manter a mente ocupada com qualquer outra coisa. Peguei os papéis e saí, sem fechar a porta. Na cozinha, precisei me apoiar na pia para não cair. As mãos tremiam. A respiração saía em blocos curtos. Do corredor, escutei outro barulho. Não foi estalo. Foi o som do estofado da poltrona voltando à posição normal. Sabe quando alguém levanta de uma cadeira velha e o tecido volta para o lugar devagar, soltando o ar preso? Foi exatamente isso. Pensei em sair correndo, mas fui caminhando, passo por passo. O corredor parecia mais longo. Quando passei pela porta do quarto, ela estava novamente encostada. Eu não tinha fechado. A casa foi colocada à venda 3 dias depois, mas ninguém quis. A cidade era pequena e boatos correm rápido. Diziam que a casa era pesada, que uma enfermeira aposentada que foi visitar o imóvel com o marido passou mal no quarto. Ficou com falta de ar, dor no peito e disse que sentiu alguém tentando sentar sobre ela. Na papelada da imobiliária, o quarto não aparece nas fotos. Quem tirou disse que as imagens saíram borradas, mesmo com a câmera em perfeito estado. Tentaram fotografar 3 vezes. Na última, a máquina travou. Desistiram. Hoje, a casa continua ali, trancada, com as janelas lacradas. Mas de tempos em tempos, algum vizinho comenta que, quando passa em frente no fim da tarde, vê a cortina do quarto se movendo, como se tivesse uma brisa lá dentro. Mas ali, ninguém mais entra. Com o tempo, aprendi a não comentar muito sobre o que vivemos ali. Não por vergonha, mas porque quase ninguém acredita. E, sinceramente, acho até melhor assim. Às vezes, guardar silêncio é mais seguro do que tentar explicar o que nem a gente consegue entender. A casa permanece na família, mas ninguém mais tem coragem de usá-la. Está lá, como uma moldura sem foto parada no tempo, à beira da estrada com as telhas escurecidas e as janelas cobertas de poeira. À noite, só os grilos e o som distante da mata. E de vez em quando alguém diz ouvir madeira rangendo, mesmo sem ninguém por perto. Mas o que mais me marca não são os barulhos, nem os objetos que se movem sozinhos. É o modo como tudo começou. Uma simples noite de velório. Um quarto que ficou fechado por respeito. E aquele primeiro som, vindo de onde ele costumava dormir. A gente passa a vida tentando entender a morte. Mas talvez existam coisas que não precisam ser entendidas, só respeitadas e esquecidas, se possível. Eu tento, mas toda vez que fecho os olhos, volto para aquele corredor estreito. E no silêncio mais profundo, ainda ouço a madeira da poltrona se ajustando.
como se alguém estivesse esperando a hora certa de levantar. Se essa história te prendeu até aqui, é porque você gosta de um bom suspense, assim como a gente. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos que também curtem histórias de arrepiar. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo experiências intensas como essa. Até a próxima história.